mais um episódio do Mais Saudecast. E esse episódio é muito especial, voltado para o Outubro Rosa, o mês de conscientização para você, mulher, fazer os seus exames. E claro que o nosso podcast tem os patrocinadores Examina Diagnósticos e CEPA Pilar. E hoje a gente tem a honra de receber uma mulher que carrega em si força, fé e esperança. Ela é Elaine Valente, 50 anos, que descobriu um câncer de mama em 2016, mesmo com exames normais, poucos meses antes. Desde então, ela tem sido um exemplo de coragem, enfrentamentos, cirurgias, quimioterapia, reconstrução e metástases, sem nunca perder a vontade de viver. Hoje ela transforma a sua história em inspiração, falando sobre o diagnóstico precoce, acolhimento e esperança. E eu tenho certeza que você que está nos acompanhando agora vai viver um momento marcante na sua vida e vai trazer um despertar de um jeito como você nunca viu. Para a gente começar, Elaine, seja bem-vinda ao podcast Mais Saudecast. Para nós, eu volto a repetir, é uma alegria ter você. Muito obrigada, eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de fala, que é tão importante para que a gente possa trazer esclarecimento e ajuda para quem está começando a trilhar esse caminho. Muito obrigada pela oportunidade. Com certeza, nós que agradecemos. Elaine, para a gente começar o nosso bate-papo, você percebeu algo diferente no seu corpo, mesmo depois de exames normais. Conta para nós como foi esse momento de confiar na sua intuição e buscar por ajuda. Bom, na verdade, em 2016, eu sempre fiz meus exames de rastreio desde os 35 anos. Na ocasião, eu tinha 42 quando eu descobri. Porque minha irmã teve um câncer de mama e isso me levou a fazer os exames de forma precoce. Em novembro, era todo mês de novembro que eu fazia, estava tudo normal nos meus exames. E um belo dia, chegando do trabalho, um dia corriqueiro, normal, eu trabalhava até às 11 da noite. E eu cheguei para tomar meu banho e eu percebi, ao tirar o sutiã, que o aro do sutiã estava marcado na minha mama direita, apenas na mama direita, mostrando um inchaço. Então, nesse momento, confesso que não me passou nada preocupante naquele momento, mas eu acendi o alerta de que eu precisava buscar um esclarecimento para aquilo. No outro dia, entrei em contato com a minha médica, ela me atendeu no final da tarde, e na avaliação clínica, a mama estava inchada, mas eu não tinha nódulo, eu não tinha secreção diferente, era só um inchaço mesmo. Houve a suspeita de ser uma mastite, mas não tinham outras características comuns da mastite, como a mama vermelha, a mama quente, né? Só tinha inchaço. Ela me encaminhou então para fazer a ultrassom novamente, mais uma vez a mamografia. E o fato de ter os exames de novembro nos deixou tranquilas assim, em relação a isso, mas mesmo assim repetimos o exame. Veio no ultrassom um processo inflamatório sugestivo de mastite conforme a primeira suspeita, tratamos 15 dias, não tive resposta, voltei a fazer um ultrassom e nesse segundo ultrassom foi verificado uma sombra, não tinha um nódulo. Era uma sombra a princípio. Suspeita e pelo histórico foi me mandado, fui encaminhada para biópsia. E aí na biópsia veio o resultado de câncer de mama, né? E aí foi todo aquela sequência, né, de ações, de buscas para que a gente pudesse iniciar o tratamento. Passei por 3 médicos, fui buscar opinião, fui ver com qual médico que eu mais me adaptava, né, enfim. Era algo tudo novo, né, Elaine? E você novo. falou uma coisa muito importante no começo da sua fala, essa questão, quando você chegou do trabalho, você tirou a sua roupa, foi para tomar banho, você viu que não tinha algo diferente ao tirar o seu sutiã, que era o aro, estava ali apertando, sim, fez uma marca. Isso me faz refletir para você, mulher do outro lado, que não se olha. Sim. Quantas das vezes a gente chega do trabalho, aquela vida
aquela correria do dia a dia, mal tem tempo de se olhar no espelho, de se arrumar, e você prestou atenção em algo que seria algo normal. Sim. Chegar, tomar um banho, olhar, não tá apertado, mas isso quer dizer que você, Elaine, você já tinha um cuidado com você. Então você, mulher que está nos assistindo nesse momento, que de repente fala assim, olha, eu há anos não gosto de me olhar no espelho, eu não me toco no espelho, eu gostaria que a partir de hoje você tivesse um olhar diferente, porque um simples olhar, digamos assim, mudou a história da sua vida Sim. por completo. Ô Elaine, e tudo mudou, da noite para o dia, mudou com esse diagnóstico de câncer lá em 2016. Qual foi o seu primeiro pensamento ao ouvir a palavra câncer de um profissional? Naquela época, hein? É inevitável que a gente pense quanto tempo mais eu vou ficar aqui. Né? Eu tinha uma filha, na ocasião com 10 anos, hoje ela tem 19, mas é inevitável que a gente se pergunte. Porque nessa situação, não tem como a gente não pensar na impermanência. Com certeza. Que é comum, é uma verdade para todos nós, mas a gente não para pensar. Né? Então, essa situação me trouxe esse questionamento. E agora? Eu vou ter o amanhã? E uma coisa importante que você falou na nossa conversa anterior sobre a percepção, é importantíssimo que às vezes a gente se preocupa tanto em ser especialista na profissão que a gente exerce, né? Com certeza. A gente ser especialista naquilo que a gente faz. E por que a gente não é especialista em conhecer a gente mesmo? Por que a gente não se olha e não... Porque se eu não me conheço, eu não vou perceber qualquer diferença que possa acontecer. Né? E a gente precisa entender que quanto mais rápido essa percepção for feita, quanto mais rápido um profissional puder nos avaliar e quanto mais rápido um diagnóstico for feito, muito mais leve é o tratamento. As chances de cura de um câncer descoberto em fase inicial é acima de 90%. Né? Então nós temos aí chance de 95% de cura. Então veja como essa percepção, como você disse, é importante. Sim. Como isso pode realmente mudar toda uma história. E detalhe, né? A gente ouve muito, principalmente das pessoas mais antigos, mais conservadores. Eu fazer exame nada, vou procurar doença. Pelo contrário, é ausência, né? Aonde você tem ausência de saúde, que foi aconteceu, você viu algo diferente. Opa, peraí, algo não tá legal em mim. Eu me conheço, eu me olho, eu me vejo, eu me enxergo. Vou procurar alguém para poder me ajudar. Você vê que isso é um ato de amor. Sim, né? Sim, porque na verdade, sabe, Cleide, a gente precisa entender, é verdade que quem procura acha. Mas só quem acha pode cuidar. Se você não achar aquilo que precisa ser encontrado e que necessita de um cuidado, você vai protelar uma situação que não vai deixar de existir. Porque às vezes as pessoas têm medo. Eu não quero nem saber, eu prefiro não saber como. Se a sua conduta, o sucesso do seu tratamento depende desse saber. Então é importante que as mulheres tenham coragem para procurar ajuda, né? Porque esse cuidado é essencial. Faz toda a diferença, Faz toda a diferença. Né? Esse é o caminho, não tem como, né, Elaine? Sim. Esse foi o caminho, você buscou força da sua própria fraqueza, você se levantou. Você fala muito, você falou aqui nos bastidores, entre uma fala e outra, que você falou muito sobre esperança, mas sem negar a dor, né? Porque o primeiro momento é a dor da alma, que é receber esse diagnóstico, né? Hoje nós sabemos que a tecnologia está muito avançada, mas naquela época outras pessoas não tinham tudo que temos hoje, né? O que é esperança para você hoje, depois de tudo que você viveu e está vivenciando? Esperança para mim é continuar aqui. Esperança para mim é acordar todo dia. Esperança para mim é poder falar sobre isso que a gente está conversando, para que outras mulheres que estão passando por isso, que estão com envelope sem coragem de abrir um resultado, que perceberam algo diferente em si, estão com medo de procurar um médico. Então, esperança para mim é poder contribuir de alguma forma para que essas mulheres tomem a decisão que precisa ser tomada. Esperança é poder estar com a minha família. Esperança é poder ver minha filha conquistar tudo aquilo que ela deseja. Então, eu tenho muitas esperanças. Esperanças é que um dia, tenho a esperança de que o câncer, algum dia, não traga esse medo tão grande que nos paralisa e que nos impede de fazer aquilo que precisa ser feito.
Então, eu tenho muitas esperanças em relação a tudo isso. Você falou de esperança e eu recentemente vi uma reportagem muito importante que muitas pessoas até vai fazer o exame, principalmente o de mama, só que não tem coragem de buscar. Sim. Que foi ao contrário, né? Você foi, Sim. você fez, e aí começou a sua luta, Elaine. Conta, como é que foi contar isso para sua família, para os seus amigos? Como é que foi o apoio? Porque nessa hora, a família, aquelas pessoas que nos cercam, ela é tão importante, né? Não é se isolar, pelo Sim. contrário, você precisa de muito mais amor nesse Sim. momento, né? E de pessoas que estejam do seu lado, não para caminhar, mas para te pegar, se possível, ali no colo, não é isso? Sim, sim. No momento, o câncer, ele traz muitas modificações na nossa vida, né? Existem muitos sofrimentos que acompanham todo esse processo. A gente tem o sofrimento físico, que é aquele por conta da própria doença, por conta da cirurgia, por conta do tratamento, aquele sofrimento que a gente sente na pele. A gente tem o sofrimento psicológico, que é a ansiedade, a depressão, a angústia de não saber o que vai acontecer. Nós temos o sofrimento social, que é aquele que te fala, e agora? Como é que fica a minha profissão? Como que fica o meu trabalho? Como que fica o sustento da minha família, a questão financeira? Né? A gente tem o sofrimento espiritual, cada um na sua crença, né? Mas é inevitável que alguns questionamentos nos visitem nesse momento. Então, esses sofrimentos somados fazem com que essa caminhada seja difícil e a rede de apoio familiar, de amizades, é importantíssima. A gente precisa entender, no primeiro momento, eu acredito que aconteça com todas, a hora que você tem um diagnóstico é esse medo de, será que eu vou estar aqui? Será que eu vou morrer? Né? E é importante que a gente tenha em mente que a gente não pode morrer antes da hora, então. Né? Então que a gente precisa buscar recursos, apoio, para que a gente continue, até que a gente se restabeleça, porque à medida que você vai vivendo o processo, você vai compreendendo tudo o que te espera, como vai ser o tratamento, quais as reações que você vai ter. Então, tudo isso que passa a ser conhecido acaba ficando um pouco mais fácil, não digo fácil, mas um pouco mais administrável. Né? E isso traz um pouco mais de segurança. Mas até lá, é importantíssimo que a gente tenha esse apoio, né? Familiar, o apoio dos amigos. A gente não deve se isolar, a gente não deve... Algumas mulheres sentem muito a questão da autoestima por causa do cabelo, por causa Sim. das unhas. E isso impacta muito a vida da mulher, é uma realidade. Mas a gente precisa entender que existem recursos, sempre tem um plano B para tudo na vida. A gente só precisa estar disponível para viver esse plano B, né? Para se permitir esse plano B. Então, existem... Olha, eu tô de peruca, existem situações ínfimas, tem lenço, tem maquiagem, tem diversas formas da gente lidar com toda essa situação. E eu não estou dizendo que é fácil. Eu sei da dificuldade, eu vivo essa dificuldade, mas eu digo para você que é possível e é importante para que a gente passe por todo esse processo vivendo, né? E que a gente tenha vida até quanto estivermos aqui. Né? Que o câncer não tire da gente aquilo que está disponível, né? Que é viver em plenitude dentro daquilo que é possível, no nosso plano B. Então, eu acho que isso é importantíssimo. E vale ressaltar na sua fala que hoje você fala assim com tanta certeza, com tanta propriedade, mas isso você foi adquirindo, não foi, Elaine? Porque o primeiro momento foi esse pensamento que você teve, né? No início você teve esse pensamento, meu Deus, eu não vou concluir a minha missão aqui, né? É o primeiro momento. Aí as pessoas estão do outro lado, estão se perguntando, como que ela adquiriu essa força? Será que só foi com a família, foi com os amigos, foi com o lado espiritual? Conta aí um segredinho, vamos dizer se essa é a palavra, né, Elaine? Se tem segredo. É que são tantas vivências, né, Elaine, nesse momento. Você enfrentou isso com a sua mãe, mas como que você tirou da sua fraqueza a sua própria força para estar aqui? Porque você não é o primeiro momento que você está relatando a sua história, já estive em outros momentos a qual você estava palestrando, qual você estava nos fortalecendo, porque eu estava assistindo e hoje você está aqui mais uma vez dando força para outras. A gente precisa entender que tem algo muito maior do que apenas essa existência. Né? Então isso me fortalece, porque nós não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para aprender.
né? Então, o que me fortalece, e realmente é uma construção, né, é entender que tudo nessa vida é material didático. E como é que eu vou usar isso em meu favor? Né? Tudo bem que não é o que eu esperava, tudo bem que não é o que eu almejava, mas se eu não consigo modificar isso agora, o que é que eu posso modificar? Então eu sempre me fazia essa pergunta. O que é que eu posso fazer que está ao meu alcance para que isso fique mais leve? Porque às vezes a gente terceiriza isso para o médico, a gente terceiriza isso para o tratamento, a gente terceiriza isso para a família, mas e a gente? Né? Onde está a nossa... Existe essa força aqui dentro. Então, que a gente possa buscar esse desejo de continuar aqui, de estar bem, de estar com os nossos. Então, isso é o que mais me motivava e o que mais me estimula até hoje, né, a buscar recursos. Eu busco recursos diante daquilo que me é permitido. As coisas às vezes não são do jeito que a gente espera, mas isso não quer dizer que ela não possa ser de jeito nenhum. Existe um jeito para que as coisas aconteçam. Todo sonho é ajustável. Então é isso que faz com que eu me fortaleça a cada dia. Tem dia que eu acordo e que as coisas estão difíceis e tá tudo bem quando tá difícil. Eu não preciso estar bem, não existe uma felicidade tóxica que precisa ser sempre vivida. Tá tudo bem. Tem dia que é dia de ficar em casa. Tem dia que é dia de ficar quieta. Mas tem dia que é dia de vir aqui falar para você ter coragem. Tem dia que é dia para dizer, para falar para você que existe um caminho, mesmo após o diagnóstico, que não é uma sentença de morte. Que a gente tem hoje muitos progressos da ciência e que isso vem trazendo cada vez mais longevidade para quem vive essa realidade. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, desde o começo e também durante toda a trajetória. Porque a esperança, ela não nos é dada, ela é cultivada. Né? Então a gente precisa ter essa escolha, porque tudo na vida é escolha. Então a gente precisa escolher por isso. Né? E se respeitar, e se compreender, e caminhar um dia após o outro. Né? Então acho que é isso que me motiva, isso que me alimenta. Te dá forças, né, todos os dias. Força. E prova é, Elaine, que você está até hoje, né? Você ainda está em tratamento, né? Teve lá um momento que você teve aquela pausa, né? Que deu tudo certo, hoje voltou novamente e você continua não questionando e nem culpando ninguém. Pelo contrário, é tão real que você está aqui, nos fortalecendo, sim, nos dando uma palavra que está servindo para você mulher, para você homem, para você que parou para nos assistir nesse momento, ou para você que vai levar esse conteúdo, distribuir para mais pessoas. É de extrema importância você se amar e buscar essa força como você, né, Elaine? Que é o que te mantém de pé todos os dias, essa força em acreditar que você, o seu propósito, você tem muito para realizar. Sim, sim. E na minha trajetória, quando eu tive a descoberta do câncer primário, a gente sempre sai ao final do tratamento com aquela fala de que venci o câncer, estou curada, embora tenha um longo caminho a ser traçado, né? A gente precisa de acompanhamento com oncologista, a gente precisa de exames periódicos, e foi nesse processo, tomando a medicação necessária após quimioterapia, após radioterapia, após mastectomia, que eu passei por tudo isso lá no primeiro diagnóstico. E foi nesse processo que em 2019 eu descobri, né, através dos exames, né, como foi detectada a metástase óssea, depois uma metástase para linfonodo, que foi recente agora, que me reconduziu à quimioterapia. Então é importante que a gente lide com a realidade, que a gente não fantasie, que a gente não romantize. Né? Embora eu esteja aqui e vocês podem me encontrar na rua sorrindo, e realmente é um sorriso que vem daqui de dentro, porque eu sou grata a tudo o que eu vivo, a tudo que eu vivi, a toda a minha história, mas é importante que a gente não romantize. Lidar com a realidade, saber sobre o seu diagnóstico, saber sobre o seu caso clínico, ter uma afinidade com o seu médico, ter liberdade para conversar com o seu médico, tudo isso traz para a gente uma segurança em toda essa trajetória, em todo esse processo. Então é de extrema importância quem está nesse caminho de ter um câncer metastático, de ser um paciente paliativo, que é aquele que só controla a doença, que é a condição que eu me encontro, é importantíssimo que a gente tome as rédeas da nossa vida, né, daquilo que nos acontece. Então, toda essa busca, todo esse crescimento, né, nos traz essa segurança. Né,
Isso é de extrema importância que você falou. E durante esse percurso todo que você fez o tratamento, você buscou tratamento em vários lugares? Quando você recebeu o segundo diagnóstico, o terceiro diagnóstico, você ficou só com aquele, Elaine, ou você foi tirar uma contraprova em outros lugares? Eu estou falando isso porque às vezes a pessoa ela teve um e de repente ela não deu tanta importância. Sim. Ou de repente ela está buscando por outros médicos. Fala um pouquinho sobre essa importância, se você deve procurar mais de um especialista. Sim, eu na ocasião, eu busquei 3 médicos, eu busquei 3 opiniões em cidades diferentes. Eu fui no médico em Rio Preto, fui no médico em Jaú, fui no médico em Prudente. E não vou dizer que todos foram acolhedores, não foram. Existe isso nesse caminho, né? Existe aquele que te acolhe, que te tranquiliza, existe aquele que talvez não esteja num dia bom e que talvez não te traga aquilo que você necessita. Mas um médico de Jaú me disse que o tratamento seria um protocolo e que não faria diferença fazer em Jaú ou em Prudente. Então eu optei por fazer meu tratamento em Prudente por conta de facilidade, né? A radioterapia é todo dia, que eu estaria mais próximo, Sim. Por conta de ter uma filha pequena, né, de 10 anos, para estar mais presente com ela. Então fiz a opção por Prudente. Meu médico é maravilhoso, mas eu nunca deixei de buscar outras opiniões. Né? Na ocasião da metástase, tem uma médica que também me acompanha de Campinas, então a gente sempre segue junto, né? E eu tive a bênção de que os dois sempre têm um encontro nas suas posições, nos seus posicionamentos. Né? Então isso traz mais tranquilidade, mais certeza de que a gente está no caminho certo para aquilo que é possível, né, fazer nesse momento. Que legal. Ô, Elaine, e a sua filha? Hoje falou que você já tem uma moça que mora fora. Ela faz os exames regularmente. Depois de tudo isso, você tem um cuidado a mais com ela? Na verdade, a Ana ainda não está na fase, né, de fazer os exames, mas a gente não descuida. Eu fiz os testes genéticos, estou fazendo mais um agora de ampliação, justamente para ver, né, ter essa segurança de que todos que eu fiz até agora vieram negativos, não acusam uma condição genética, mesmo eu tendo tantos casos na família. E por isso que eu estou fazendo esse exame ampliado, para que a gente possa trazer essa segurança maior. Mas é sempre um cuidado maior com ela. Com certeza. Agora, importante até dizer que pelo SUS foi incorporado agora, se ampliou, né, a possibilidade de fazer a mamografia e o ultrassom a partir de 40 anos, antes era a partir de 50. Então isso traz um benefício muito grande também para as mulheres. Se ampliou também, antes era até 60 anos, se eu não me engano, eu trouxe anotado aqui. Claro. Agora até 74 anos o rastreamento, importantíssimo também. Agora em relação à Ana, a gente não descuida de ir no ginecologista, não descuida de fazer o autoexame, né? Sim, claro. Não descuida dela também se conhecer e também se olhar. Então tudo tem uma situação mais delicada para se pensar. Né? Quanto ao uso de hormônio, de anticoncepcional, tudo isso precisa ser pensado para ela. Sim, porque existe essa condição familiar, né? Então, e mais uma vez, a gente precisa lidar com a realidade. Né? Não dá para dizer que, não vai acontecer porque eu acho que não vai. A gente não sabe. Às vezes eu também achei que não ia acontecer comigo. Né? E eu tenho certeza que todas as mulheres que são acometidas por essa situação não achavam que iria acontecer com cada uma delas. Né? Então, é importante que a gente sempre esteja atento, porque pode acontecer com qualquer um de nós. Correto. O Elaine, você falou há pouco sobre cada dia é um dia você está de um jeito, um dia você está do outro. Vamos falar um pouquinho como que é a alimentação, porque hoje você está em tratamento novamente, você toma uma medicação, como você falou, está fazendo a químio. Como que é a sua alimentação hoje? Hoje você precisa ter um profissional acompanhando, um profissional, quero dizer, um nutricionista. Como que é a alimentação da Elaine hoje? O que você pode, o que você não pode? Ou você tem uma vida já equilibrada? Eu não tenho muitas restrições em relação à aceitação. Né? Eu não tive nem durante o processo da químio, eu não tive nenhum tipo de dificuldade para me alimentar, né? Mas é claro que a gente precisa ficar atento com alimentos que são inflamatórios, alimentos que sabidamente não são saudáveis, e a gente vai falar aqui de que todo mundo já sabe,
que são os embutidos, a bebida alcoólica. A gente sabe, o cigarro, que são comportamentos que não nos trazem saúde. Então é isso que a gente tem que pensar, não só em relação ao câncer. Tudo aquilo que não nos traz saúde, a gente precisa ficar atento, porque se não for um câncer, pode ser uma outra condição. Sim. Né? E a gente é o que a gente come. Né? Então, uma alimentação mais saudável, uma alimentação não tão rica em glicose, né? Tentar reduzir aí os açúcares, manutenção do peso é importantíssimo, atividade física é imprescindível, né? Porque a gente, através da atividade física, a gente tem liberação de diversos hormônios que nos ajudam, que nos estimulam, que fortalecem nosso corpo, que nos dão até na condição de passar por essa situação de quimioterapia, fortalece nosso corpo para a gente passar de forma mais leve. Engraçado que você falando agora, eu lembrei que o meu médico que fez a minha radioterapia, eu não tive nenhuma intercorrência, eu não tive nenhuma queimadura, nenhuma intercorrência durante a quimio. E ele me disse que era por conta do terreno biológico que existia ali. Porque eu não bebia, eu não fumava, né, tinha uma alimentação mais equilibrada, então tudo isso contribui. Independente, né, da gente ter uma doença ou não. A gente precisa lembrar que todos nós somos administradores da maior empresa que existe, que é a nossa vida. Então, cuidar da gente mesmo, e aí entra a alimentação, entra os cuidados, me perceber, entra meus exames, né? Tudo isso faz com que a gente cuide direitinho dessa maior empresa que a gente tem, né? Que é a nossa saúde, que é a nossa vida. Com certeza. O Elaine, você falando me fez lembrar aqui das mulheres que, como eu falei no comecinho, que deixa lá o seu exame na gaveta ou não vai buscar, que muitas das vezes quando já descobre, já está num estágio bem avançado. Não faça isso, né, Elaine? Não deixe para amanhã o que pode ser feito agora, né? Porque como você falou de um dado importante que agora já se tornou algo, digamos assim, uma lei a partir dos 40 anos, vá fazer, sim, independente do que vier, em frente de cabeça erguida, que dá tudo certo. Prova é você aqui conosco, não é isso? Quando a gente faz o que a gente tem que fazer, as coisas acontecem. E eu trago só uma reflexão para essa mulher que às vezes está com medo. Foi muito difícil para mim, quando no ato da descoberta, viver esse momento. Mas eu confesso que saber que eu tinha feito meus exames em novembro e que estava tudo bem, me deu uma segurança de que, então começou de novembro para cá, né? E aí eu digo para você que está aí com medo de fazer seus exames, se você fica 2, 3 anos sem fazer e de repente acontece, como você vai lidar também com essa falta de cuidado consigo mesmo? Então é importantíssimo, a gente tem muitas formas hoje de buscar os exames, né? Dito toda essa vantagem que existe agora no Outubro Rosa, é muito mais fácil agora em outubro, tem muitas campanhas, muitas formas de buscar, nós temos a rede de combate ao câncer aqui, que está de portas abertas para todos nós, então não existe desculpa para a gente ter esse descuido conosco mesmo, né? Com certeza. No primeiro sintoma, né, Elaine, porque assim, a gente vê muitos relatos de mulheres, até dos homens falando, né, olha, tô com um tumor. Esse tumor, ele parece que ele tá com tantos centímetros. Algum sinal ele deu dentro da pessoa, não é, Elaine? No seu caso, foi ali um marcado, um inchaço, uma marca de um aro aí do sutiã, um sinalzinho, e você detectou já de início, né? Porque estava bem no comecinho ali, você já não deixou, porque você se olhava, você se conhecia. Por isso que eu volto a falar para você, gente, se olhe todos os dias. Se você não tem um espelho, compre um espelho, não é isso, Elaine? Sim. E se olhe, faz todos os exames, como você falou, muito, muito bacana agora, da rede de combate ao câncer, que está aí para te ajudar, para te auxiliar. Se tiver dúvida, entra nas redes sociais da Elaine, que vai estar abaixo desse vídeo, as redes sociais da Elaine, chama ela no direct, eu tenho certeza que você vai encorajar muitas outras pessoas, não é isso, Elaine? Estou super disponível para quem precisar, para quem quiser ter uma conversa. Estou extremamente disponível. Eu vou dar aqui, gente, um relato, né, que eu estava falando para a Elaine. Eu tive o meu irmão, ele teve um câncer, né, um tumor na ponta do reto. E por que ele decidiu fazer o exame? Porque tudo que ele comia parece que empapuçava. E ele não conseguia, assim, ir no banheiro. Ele comia pouquinho e a coisa não estava funcionando. E ele já, não, alguma coisa não está certo. Só que aconteceu,
A princípio, lá atrás, meu irmão sempre foi uma pessoa de comer muito. Homem, né, gente? Não, pelo amor de Deus, homens, não vai achar que eu tô falando algo deles assim, não. Pra entender, meu irmão, e ele sempre foi assim, muito ativo, muito, de andar muito e tal. Só que ele começou a perceber que a barriga dele começou a crescer, ele começou a se empapuçar, aí foi aonde ele foi fazer o exame, né? Que entra naquela máquina, eu esqueci o nome, Tem a tomo, tem a ressonância? A ressonância, ele foi fazer a ressonância, que foi onde ele descobriu. Sabe quanto tempo ele já tinha esse tumor? Há 4 anos. E já estava tampando o reto dele. Então, quer dizer, já tinha sinais. Sim. Ele estava ignorando, achando que era algo normal, por ele comer muito, que ele sempre foi de comer muito. Então, foi o tumor, assim, que começou tudo. Infelizmente, provavelmente ele tomou muito omeprazol, né? Muita medicação antes, né? Sim, muito. Mas é a falta de cuidado que a gente tem com a gente mesmo. É melhor que a gente vá ao médico e o médico fale isso não é nada, do que você pague um preço tão caro por uma negligência. Então, o corpo sempre dá sinais. Mas às vezes a gente negligencia. Na maioria das vezes a gente negligencia. E aí eu te faço outra pergunta. Você que é mãe de uma criança pequenininha, na primeira febre, você espera? Não. Você espera quanto tempo? Quando aparece um carocinho no seu filho, em algum lugar do seu filho, você espera para ver o que vai? Isso aqui vai se resolver, isso não é nada? Não, né? Então por que a gente não faz isso com a gente? No primeiro vômito, na primeira diarreia de uma criança. Então a gente precisa entender que para cuidar do outro da forma tão carinhosa que a gente tem como mãe, e para você que não é mãe, que um dia será, para você que tem, enfim, a tua família, leva isso de exemplo. Para você cuidar de alguém, você precisa antes estar bem cuidada. Então, para que você esteja aqui íntegra, você precisa cuidar de si mesma. Com certeza, e faz toda a diferença. E hoje você tem todos esses cuidados, né, Elaine? Você continua no tratamento, né? Você passou, igual você falou, do primeiro estágio, aí, como você falou, ficou limpo por um período, depois você voltou de novo, e hoje está de novo, e eu tenho certeza que você, com certeza, vai vencer. Porque só de conversar com você, a gente vê vida, vê esperança, vê uma alegria, um desejo. Porque mesmo, igual você falou, tem aquele dia que você tá mais ali, né? Porque é o dia que você faz a químio, você fica um pouquinho, né, para baixo. Mas eu tenho certeza que você há de vencer. E eu gostaria, pra gente finalizar, que você explicasse, igual você estava falando para mim nos bastidores, porque a primeira coisa que a gente relata quando uma pessoa começa a fazer a químio, acho que acredito que seja a químio, a rádio não. A químio é a queda do cabelo, da unha. Explica, como você estava nos explicando, o porquê que isso acontece. Porque as pessoas, assim, a primeira coisa é onde tem pelo, vai embora. Sim, por quê? Sim. Porque, na verdade, a quimioterapia, ela é inespecífica, né? Então, ela vai atuar em toda célula que tem uma multiplicação rápida, que é uma característica do tumor. O tumor, por que ele cresce rapidamente? Porque ele se multiplica muito rapidamente. E é exatamente nessa fase, nessa etapa, que a quimioterapia atua. E, coincidentemente, nós temos as células do cabelo, células da unha, todos os pelos de forma geral, também com essa característica. E por isso que a gente tem esse efeito colateral, né, da quimioterapia, com a queda de cabelo, com a queda de unhas, enfim. Existem algumas formas de você minimizar isso, existem toucas que você pode usar e que refrigeram o couro cabeludo e aí impede, dificulta que a quimioterapia chegue até essas células capilares, mas de qualquer maneira, né, é por isso que isso acontece durante a quimioterapia. Correto. Então, para as pessoas que tinham dúvida em relação a saber sobre isso, né, e no caso, hoje você faz a químio, tem várias cores, né? Tem a branca, sim, tem a vermelha. Hoje, atualmente, você faz qual? Eu fiz 18 sessões de quimioterapia, terminei agora o mês passado. Eu fiz a Taxol, que é a chamada, o Paclitaxel, que é a chamada quimioterapia branca, né? Então eu fiz 18 sessões dela. Agora eu seguirei com imunoterapia, que é uma medicação que estimula o meu sistema imunológico a combater a doença. Essa medicação, ela é específica para alguns tipos de câncer. Nessa última metástase para linfonodo, nós tivemos uma mutação, então essa célula que antes respondia aos hormônios e que me levava para uma linha de tratamento, hoje não responde mais. Ela teve uma mutação e ela passou a ser triplo negativo. Então aquela medicação que eu tomei durante 4 anos e meio, que segurou o câncer em remissão, hoje não consegue mais. Por isso que a gente teve que mudar o protocolo. Correto. Então hoje
comecei a imunoterapia junto com a químio, permanecerei com ela, né? E com os exames a cada 3, 4 meses, para a gente também acompanhar como tudo isso vai caminhar. Com certeza. Porque cada dia é um dia. E esse bate-papo não é para trazer medo, pelo contrário, é para te dar vida, para te encorajar. Nós estamos falando em questão do câncer de mama ou outros tipos de câncer, porque estamos no Outubro Rosa. Esse é o objetivo. Mas são tantas outras doenças que as pessoas vivenciam ali, doenças de todos os dias. Por exemplo, a pessoa que guarda algo dentro do outro, né? Guarda sentimentos ruins, a pessoa que não gosta do outro, ela também tem uma doença, né? Só não tá ali se manifestando tomando um remédio, mas ela tá cada dia, ela tá tirando a própria vida, diminuindo a vida porque tá guardando coisas ruins, né, Elaine? A diferença é essa. Então, a gente tem que encarar a vida de cabeça erguida, acreditando na tecnologia, de acordo aí com a sua crença, né, Elaine? De acordo com a sua fé, fazer tudo correto, como a Elaine falou, fazer os exames, procurar os especialistas, os profissionais, buscar um, buscar outro para você se manter firme com saúde. E eu tenho certeza, Elaine, que você vai trilhar muito, você vai continuar nos ajudando, nos auxiliando, palestrando, levando o seu testemunho de vida para muitas outras, na verdade. Obrigada. Eu acho que a gente precisa lembrar que existe algo muito maior do que tudo isso que a gente vive aqui, né? Deus é maravilhoso e para aquilo que não cabe nas nossas mãos, para aquilo que foge dos médicos, das mãos dos médicos, existe o médico dos médicos e está tudo certo. Mesmo quando aquilo que acontece não está conforme você desejou. Existe um planejamento, porque senão não faria sentido, né? Na minha crença, Deus, Pai misericordioso, bondoso em todo o tempo, independente da situação estar sendo favorável para mim ou não. Um dia eu vou entender o porquê de tudo isso. Porque existe uma razão para todas as coisas. Da mesma forma que o câncer nos tira muita coisa, eu digo isso para todas as doenças, né? Nos tiram, nos limitam algumas situações. Quantos outros caminhos a gente passou a trilhar de entendimento, de autopercepção, de fé, de esperança, de renovação através dessa vivência? Quem seria a Elaine se ela não tivesse essa experiência que ela teve hoje com esse convite que a vida nos fez? Mais uma vez, eu não estou dizendo que é fácil, eu só estou dizendo que é sempre uma escolha, né? Então, como eu acredito que para tudo existe um propósito, né? Então que eu consiga entender esse que me visita e tirar desse caminho o melhor que eu posso tirar, né? Com certeza. Elaine, eu já quero mais uma vez agradecer em nome da Examina Diagnósticos, da Cepapilar, em nome de todos que estão acompanhando você, que gosta do seu trabalho, que é fã do que você faz. Já quero agradecer, muito obrigado pela sua disponibilidade de compartilhar e partilhar momentos importantes como esse e nos encorajar, como você disse, nós não estamos livres de tudo isso, mas podemos prevenir tudo isso se caso acometer a qualquer um de nós. A medicina está aí para provar, você é testemunha viva para nos provar o quanto se cuidar é importante. Eu gostaria que você olhasse mais uma vez para aquela câmera, deixasse a sua mensagem para todas nós mulheres como um todo. Se faltou algo, se você quer pontuar algo importante, fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade, eu espero que a nossa conversa de hoje toque, né? Se ela trouxer algum insight, alguma decisão diferente para quem estiver nos ouvindo, isso já vai ter feito, né? Já vai ter garantido o nosso bate-papo daqui, né? Então eu digo que você tenha coragem, não tenha medo de conhecer a si mesmo, não tenha medo de entender o que acontece com você, não tenha receio nenhum de descobrir, porque é a descoberta que nos leva para novos caminhos de resolução. Sem saber, a gente não sai do lugar. Então, o conhecer é o primeiro gesto de maior importância e auto-amor que a gente pode ter quando a gente fala sobre o câncer. Mais uma vez eu reforço que eu estou disponível para quem estiver passando por esse momento com alguma dificuldade e quiser ter uma conversa. Adoro cafés, estou super disponível. Obrigada Examina, obrigada Cepapilar, obrigada pelo convite, Cleide, obrigada pela gentileza, pelo cuidado de toda a equipe. Então, eu agradeço. E nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez, obrigada, Elaine, obrigada, Agência Vieira, aqui conosco. E eu quero agradecer você que disponibilizou do seu tempo para nos ouvir e durante todo esse mês
de outubro, os nossos episódios serão sim voltados para esse assunto tão importante, para esse assunto que traz diferença, que traz vida. É um mês de conscientização e estamos aqui para conscientizar você. Foi mais um episódio do Mais Saúde Cast. Até o próximo.